Saudações, sejam bem-vindos a mais uma transmissão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é René Descartes e hoje vamos falar sobre Arduino, vamos falar sobre microprocessadores e terei aqui uma introdução sobre o que são, alguns aspectos básicos, então vamos a isso. Então, para começar, o que são microprocessadores e por que nós estamos a falar sobre esse tema hoje? Bom, microprocessadores são ali uma espécie de computadores em que temos ali a CPU e outros componentes importantes em uma única placa. Isto é importante, isto é bom porque a placa torna-se mais resistente e menos suscetível a erros, que tem ali várias aplicações. Nós podemos encontrar microprocessadores nos mais diversos lugares, desde colunas Bluetooth, controles de PlayStation, até mesmo casas inteligentes. Os microprocessadores estão por todo lado. E outra motivação para falarmos sobre esse tema é que muitos de nós, programadores, seguem um caminho reto, que é programação, desenvolvimento de software, desenvolvimento web, por aí vai. E se esquece que existem áreas como essa, né? Microprocessadores. A gente trabalha diretamente com hardware e também pode criar hardware customizado. Então este vídeo serve mais como uma chamada de atenção também para dar aqui uma olhada por este horizonte que é super interessante. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar. Para começar, vamos falar sobre microprocessadores no geral, não é? O que são? Como nós já demos uma introdução lá no início, os microprocessadores são um tipo de computador, digamos assim, em que nós temos uma arquitetura diferente, que vai ali pegar os componentes principais, vamos falar da CPU, memória, por aí vai, e vai colocar isto numa única placa, num único PCB, digamos de passagem, e isto vai permitir que esta placa seja mais resistente e menos suscetível a erros, como dissemos anteriormente. Então, eles funcionam ali seguindo 4 passos fundamentais. O primeiro é a busca, que é a busca de instruções da memória. O segundo é a descodificação dessas instruções que foram buscadas. O terceiro passo é a execução dessas instruções e, finalmente, o armazenamento. Então, quando falamos sobre arquiteturas, nós vamos encontrar duas principais arquiteturas de Kensin, que são elas a arquitetura de von Neumann e a arquitetura de Harvard. Então, qual é a diferença? A diferença entre essas duas arquiteturas é a forma como nós lidamos com a memória. Na arquitetura de von Neumann, nós guardamos tanto as instruções como variáveis, ou seja, dados, em um mesmo espaço de memória. Isto vai significar que, para executar uma instrução, a CPU vai ter ali 2 ciclos. Um ciclo onde busca aquela instrução, outro ciclo em que vai buscar ou vai aceder ali à memória. E do outro lado nós temos a arquitetura de Harvard, que segue uma ideia um pouco diferente da arquitetura de von Neumann. Qual é o princípio dessa arquitetura? O princípio é que nós dividimos a memória em 2 segmentos, dividimos a memória em 2 partes distintas. Uma parte vai ter ali as instruções, que é a memória de programa, e outra parte vai ter as variáveis, a informação, que é a memória de dados. Então, isto vai permitir que esses microprocessadores, porque essa arquitetura é aplicada para microprocessadores, possam executar instruções de um único ciclo, pois eles têm acesso à memória de um lado e acesso à memória de programa, memória de instruções de um lado, e do outro lado acesso à memória de dados ao mesmo tempo, não necessitando assim de efetuar isso em 2 ciclos. Estamos juntos? Então, agora que temos o básico sobre microprocessadores, vamos aqui falar então sobre o Arduino, que vem a ser um microcontrolador, que, enfim, podemos ver então com isto que ele vai ser uma derivação daquilo que são os microprocessadores, e este microcontrolador ele é muito utilizado, digamos, eu poderia dizer que é um dos microcontroladores mais usados no mundo. Então, ele vem ali disponibilizado em vários modelos, desde o Arduino Uno, o Arduino Mega e vários outros que podemos encontrar com uma pesquisa ali no Google. Então, hoje vamos nos focar no Arduino Uno, que é um modelo base popular, podemos encontrar em quase todo lugar, e as alternativas para o Arduino, no entanto, podem ser ali Raspberry Pi, podem ser ESP e várias outras, né? Dependendo da aplicação, dependendo da complexidade do problema que nós queremos resolver, iremos ali escolher uma alternativa que melhor se adequa. O Arduino é mais aplicável, é mais simples, então ele resolve também problemas simples. E, enfim, conforme o problema ali for exigir um pouco mais de processamento, um pouco mais de memória, nós teremos de adotar uma alternativa que seja um pouco mais potente. Então, para avançar, vamos falar aqui sobre os componentes do Arduino.
Então, o Arduino ele é composto por essas 5 seções, embora aqui há mais ali na placa, como podem ver, mas vamos focar nessas 5 seções só pela questão de compreensão. Comecemos então com a seção 1, que é a seção ali do microcontrolador. Então, aqui onde está aquele chip que nós dissemos que possui tanto a CPU como outras necessidades para ser um computador completo, mas numa única placa. Então, aqui nós temos a memória, nós temos a CPU, os registradores e tudo mais. E depois avançamos para a porta USB, que é o segundo elemento aqui listado. A porta USB é por onde nós vamos introduzir o programa que vai ser executado pelo Arduino e também vamos conversar com ele conforme necessário. O Arduino ele pode receber informações e dar informações como se fosse uma CLI. E essa CLI é feita, é possível graças a essa porta USB. Então aqui nós temos uma porta USB que serve como porta serial, que é o caminho por onde a informação passa para a placa e sai da placa também. Então, depois temos aqui esta placa que é o processador de serial, de informação serial, então isso não nos interessa muito porque é uma questão ali de hardware mesmo, mas a ideia por trás dessa placa é processar o sinal que nós enviamos pela porta USB e dar um destino a esse sinal, no caso é endereçá-lo ao nosso microcontrolador aqui assim. Depois nós temos os pinos. Os pinos, nós temos duas classes de pinos, estamos a falar aqui dos pinos digitais e dos pinos analógicos. Qual é que vem a ser a diferença entre essas duas classes? A diferença é bem simples. Os pinos digitais trabalham com sinais digitais, que geralmente são ali 0 e 1, onde o 0 corresponde a aproximadamente 0 volts e o 1 corresponde a aproximadamente 5 volts, que é a tensão máxima que essa placa nos dá. Na prática não vão ser exatamente 0 ou 5 volts, vai ser algo perto disso, porque, enfim, componentes eletrônicos têm ali seus defeitos, mas a ideia é que sejam 5 volts para o positivo e positivo nesse caso o high e 0 volts para o low. Então, nos pinos digitais, nós encontramos também uma classe especial desses pinos digitais, que são os pinos com suporte a PWM. A ideia desses pinos é que eles vão, em algum momento, simular aquilo que seria a saída de um sinal analógico. Como é que isso funciona na prática? Na prática, ao invés de tirar 0 ou 5 volts, ter esse pulo todo, o pino ele tira ali que nós vamos considerar 1024 níveis de corrente entre 0 a 5 volts. Então, conforme os níveis vão subindo, mais corrente sai por esse pino e conforme a gente reduz esses níveis, menos corrente sai nesse pino. Então, nós teremos 1024 níveis entre 0 e aquilo que é 5 volts, que é o máximo de potência que aquela placa pode nos dar. Então, avançando, nós temos os pinos analógicos. Qual é a ideia por trás desses? É que esses pinos eles servem para ler sinais analógicos. Os digitais podem ler sinais digitais, então os analógicos vão servir ali para ler sinais analógicos. A ideia por trás deles é que existem componentes que nos passam informação, que nos passam corrente de entrada de maneira contínua. Então, esses pinos são dedicados à leitura desses componentes. Vamos supor que nós temos um sensor similar àqueles dials que se encontram nos amplificadores, né? Onde nós aumentamos o volume. Para aumentar o volume, giramos para a direita, no caso, no sentido horário, e giramos para a esquerda, no sentido anti-horário, para reduzir o volume do amplificador. Então, é possível ler a informação que aqueles dials nos passam a partir destes sensores, esses pinos, nesse caso, os pinos analógicos. Então, depois dos pinos analógicos, temos aqui alguns pinos especiais, que são os pinos de saída de corrente. Estamos a falar do pino de 3.3 volts e o pino de 5 volts. Esses pinos eles vão nos trazer ali informação, vão trazer ali corrente e uma tensão constante, de 5 volts ou 3.3 volts. Dependendo da aplicação na qual nós estivermos ali a usar o Arduino, isso pode ser útil, conforme veremos nos exemplos ali no fim ali da nossa transmissão, no fim do nosso vídeo. E depois temos o pino Tera, o ground, que basicamente nos dá o segundo sinal. Nós sabemos que quando estamos a lidar com corrente contínua, nós temos sempre um lado positivo, que vai ser, nos casos, os 5 volts ou os 3.3 volts. E para o lado negativo nós temos o Tera, e essencialmente esta é a função deste pino que aqui está. E um pouco mais a seguir temos o pino 8, que é o pino de tensão de entrada. Este pino vai servir para alimentar a placa do Arduino quando nós não tivermos como passar a corrente pela porta USB ou por esta entrada aqui assim.
Prontos, agora que conhecemos mais ou menos aquilo que é a anatomia do Arduino, pelo menos quando falamos do Arduino Uno na revisão 3. Ok, então com este conhecimento em mente, vamos avançar para o prato do dia, né? Que é aquilo que é programação no Arduino. Então, quando nós programamos no Arduino, nós estamos ali a trabalhar exatamente com duas funções, que são elas a função setup e a função loop. Qual é a ideia por detrás dessas funções? A função setup, ela serve para configurar o Arduino. É como se fosse o construtor, se o Arduino for considerado uma classe. A ideia dessa função é garantir que todas as variáveis ou o ambiente do Arduino ele assim está pronto, está preparado para executar a nossa lógica. E onde é que essa lógica vai estar? Essa lógica vai estar na função loop, que é onde colocamos lá o business, a regra do negócio, por aí vai, aquilo que o Arduino realmente está a resolver. Se nós queremos ler informação de um sensor, essa leitura acontece na lógica, mas a preparação dos pinos, ou seja, para a entrada de informação para a saída, acontece na configuração. Ok? Então, depois disso, vamos dar ali uma olhada no monitor serial, mas por enquanto, com esta noção da função setup e da função loop, vamos então para o primeiro exemplo, que nós podemos encontrar aqui na nossa lista de exemplos. Nós temos o primeiro exemplo, que é da categoria de LEDs. Então, o primeiro exercício que teremos aqui é fazer um LED piscar, não é? Fazer um LED piscar aqui no Arduino. Para tal, nós vamos ter aqui acesso ao nosso ambiente de trabalho. Hoje estaremos a trabalhar aqui com o Tinkercad, que é uma ferramenta online da Autodesk, uma ferramenta muito útil para quem precisa estudar ali sobre microprocessadores, recomendo bastante. Então, para começar, nós iremos aqui dar uma olhada neste Arduino, que tem exatamente os pinos que nós estudamos há pouco tempo. Podemos ver aqui os pinos digitais e os pinos com PWM marcados com til, não é verdade? Depois temos aqui os pinos analógicos, temos os pinos de corrente, temos os pinos de 3 volts, pinos de 5 volts, pino terra e outros pinos com objetivos específicos que não fazem parte do nosso escopo, pelo menos não por enquanto. Ok? Então, esta placa aqui ela pode ser programada vindo aqui no bloco do código, que é nós vamos inserir aqui um pouco de código em C++ e basicamente vai se resumir naquelas duas funções que nós tratamos há pouco tempo. Mas antes de irmos ao código, nós precisamos configurar esta placa, precisamos configurar o ambiente físico, porque a ideia aqui é fazer o LED piscar. Então, se quisermos fazer com que o LED pisque, nós temos de configurar o ambiente. Temos de colocar o LED aqui no mundo físico para podermos piscar este LED, não é verdade? Então, para tal, eu vou usar aqui uma protoboard, que não se assustem, não é? Para quem nunca ouviu falar de protoboard, não é algo do outro mundo. A ideia é que esta placa aqui, ela nos facilite aquilo que é a prototipagem. Então, nós vamos inserir aqui os nossos componentes e não fica tudo uma bagunça, não vamos ter fios de um lado para o outro. O principal objetivo é este. Então, quando vamos falar sobre a estrutura dessa protoboard, a regra é bastante simples, ok? Os pinos que se encontram aqui no meio, eles estão conectados de maneira vertical. Então, a linha 1 conecta esses pinos daqui até aqui. Depois temos a linha 2, que segue-se ali, não é? Para os pinos aqui assim. E o mesmo acontece nesta outra seção. Então, a linha 1 conecta os pinos aqui na vertical e por aí vai, até o final. Então, nós temos as outras linhas aqui nos extremos, no extremo superior e no extremo inferior. A ideia é que a lógica ou a ordem de conexão muda. Aqui nós estaremos a conectar os pinos horizontalmente. Então, esta linha toda está conectada. Diferente aqui, quando temos as colunas, não linhas, que eu tinha falado de linha anteriormente. Então, aqui nós temos linhas conectadas e aqui nós temos colunas conectadas. Ok? Conforme nós avançarmos com o exemplo, vai se tornar mais evidente a função desta protoboard. Então, como nosso objetivo aqui é fazer piscar um LED, nós precisamos desse LED aqui na nossa protoboard. Então, vou aqui aceder ao LED e vou adicionar aqui na primeira e na segunda coluna. Ok? Então, o LED ele é um componente eletrônico que trabalha com tensão contínua, com corrente contínua. Então, ele vai precisar ali de ter dois terminais. Um terminal que vai ser o ground, ou vai ser terra, e outro terminal que vai ser o terminal que nos traz a corrente, que vai ser o terminal positivo, digamos assim. O ânodo e o cátodo, para o pessoal que estuda ali eletrônica. Então aqui vamos conectar o terminal negativo, que geralmente é a perninha mais curta do LED. Então conectamos esse terminal aqui ao nosso negativo, aqui na protoboard. Ok? E depois vamos conectar o terminal positivo para o lado positivo também, que é de onde virá a corrente.
Mas, atenção, quando nós fazemos essas conexões, temos de levar em mente que o LED ele possui limitações. Ele não pode receber muita corrente. Geralmente os LEDs eles recebem até 1 ponto tal volts ou algo assim, dependendo do fabricante. Mas como isso não é o nosso foco, vamos colocar aqui um resistor qualquer e ver o que acontece. Mas provavelmente teremos de alterar ali a tensão do resistor para permitir que mais ou menos corrente passe para o LED. No caso, não é a tensão, é a resistência. Para o pessoal que já estiver a pensar em corrigir aí nos comentários ou no chat. Então, agora que conectamos o cátodo ao lado da tensão negativa, vamos conectar o ânodo aqui a um dos pinos. Por exemplo, vamos usar o pino 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pino 3 ele vai trazer a corrente positiva para o nosso LED. Não é? Então, falta agora conectar o lado da tensão. Né? O lado da tensão não, o lado terra, o lado negativo, entre aspas. Então, agora vamos conectar esse lado negativo a um daqueles pinos que nós vimos lá no esquema. Nós dissemos que aqui nós temos o pino terra, não é? O pino que é o lado negativo da corrente ali, assim. Então, conectamos este pino aqui a esta linha e agora nós temos a linha toda com aquela tensão, com o sinal terra. E depois temos a coluna 2 aqui do LED com o sinal que vem do pino 3. Ok? Deixamos só alterar a cor, que é para facilitar a visualização, de onde temos a conexão do cátodo e não temos a conexão do ânodo. Então, vou colocar aqui vermelho para o positivo. Perfeito. Então, agora que temos essa configuração na prática, nós vamos então na parte lógica. Agora que temos a configuração física, vamos à parte lógica, escrever o programa para nos permitir controlar isso. Então, conforme dissemos no slide, o objetivo é fazer o LED piscar em um intervalo de tempo regular. Então, para tal, nós precisamos configurar primeiro este LED, ou seja, precisamos configurar o pino que nos vai permitir tirar a corrente para aquele LED. Isto é feito na função setup. Então, comecemos então escrevendo esta função. Temos aqui a função setup, ok? Então, esta função ela vai configurar o pino, não é? E para configurar o pino existe uma função ali que o Arduino já traz definida para a gente, chama-se pinMode. Então, esta função pinMode ela recebe aqui o número do pino, nesse caso o pino digital. Então, passamos aqui o pino e depois especificamos o modo de utilização daquele pino. Dependendo da nossa aplicação, o modo pode ser input. Vamos aqui ter o modo input. Podemos ter o modo output. E podemos também ter o modo input pull-up. Okay. Qual é a diferença? Não é? Para que serve cada um desses modos? Bom, comecemos então com o modo input. O modo input, como o nome já diz, o nome é bastante sugestivo, na verdade. Este modo serve para dizer que aquele pino irá trazer informação. Okay? Nós temos um pino que vai ler o que está sendo escrito, a informação que vem de um sinal, não é? Que vem, por exemplo, de um botão ou algo do gênero. Então, o input nos diz que aquele pino vai servir para entrada, aquele pino vai nos trazer informação. Depois temos o output, que como o nome já diz, o nome também já é bem sugestivo, o output vai nos indicar que aquele pino serve para a saída de informação, que por acaso é o que nós queremos fazer agora, não é? Queremos tirar informação para aquele LED, para fazê-lo acender ou apagar, dependendo da parte em que nós estamos no programa. E depois temos o input pull-up. Qual é a história por trás do input pull-up? Para que existe esse outro modo ali do pino? Vamos dar uma olhada aqui no caderno, que é para compreendermos melhor. Então, nós temos de nos lembrar que as placas não são perfeitas. A corrente no geral, a física no geral, é difícil de implementar. As coisas nunca saem como deviam ser. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao ponto de que conectarmos componentes eletrônicos, enfim, quando conectamos componentes eletrônicos, há sempre um probleminha ali com a questão do... Ok, acabei de ficar offline. Ok, tá bem, vamos continuar. Quando nós conectamos componentes eletrônicos, há sempre um probleminha com a questão da potência do sinal. O sinal pode variar a potência. Então, ele nem sempre será ali 0 volts ou nem sempre será 5 volts, porque aquela conexão é suscetível a ruídos. Fatores externos podem afetar a forma como a corrente chega. Então, nós precisamos de uma forma de forçar a conexão a manter um certo padrão, porque assim o programa ou a nossa missão, o nosso objetivo será alcançado com o mínimo de erros. Então, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso trabalhando com input pull-up.
Para perceber melhor, vamos aqui esboçar um pequeno gráfico. Ok? Deixa-me alterar a cor aqui do gráfico. Ok, então esboçamos aqui um pequeno gráfico que parte ali de 0 volts até o máximo de 5 volts. Então aqui embaixo nós temos 0 volts e no máximo nós temos 5 volts. Ok? Então temos aqui este gráfico e a corrente ela vai em algum momento variar, dependendo da forma como nós conectamos ali, dependendo dos fatores externos, como eu estava a dizer. Então ela pode estar mais ou menos neste nível, no outro momento ela pode estar neste nível, no outro momento ela pode estar em um outro nível, pode estar em N níveis, estamos juntos? E é muito difícil controlar isso, é muito difícil dizer como é que essa corrente vai estar, quais são as limitações exatas do nível de corrente. Então, uma forma de resolver este problema é considerar uma certa barreira, considerar um certo intervalo para chamarmos de válido, ok? Vamos supor que, por exemplo, a partir deste ponto, a partir do ponto que a corrente tem 1 volt, nós consideramos aquilo como sendo positivo, considerando aquilo como sendo o 1, né? Se nós estivermos a falar de um sinal binário, consideramos aquilo como sendo 1. Ok? E quando ela está abaixo deste nível, consideramos como sendo 0. Então isso vai nos permitir estabelecer ali um intervalo melhor, estabelecer uma condição um pouco mais possível, porque quando a nossa placa está lá no ambiente, ela sofre interferências. Então este intervalo ali nos permite especificar, ok? Sempre que a corrente atingir 1 volt, consideramos como 5, consideramos como high, e sempre que a corrente estiver abaixo disso, consideramos como low. Então, o input pull-up serve exatamente para isso, mas a sua lógica é um bocadinho diferente. Como é que ele funciona? A ideia do input pull-up é que ele sempre vai puxar a corrente para cima. Ele sempre puxa para o lado dos 5 volts. Então, sempre teremos a entrada 1. Estamos juntos? E quando é que não teremos? Não teremos a entrada 1 quando a corrente estiver abaixo de algum nível pré-estabelecido lá, internamente no Arduino. Então, se a corrente estiver abaixo daquele nível, pode ser, por exemplo, 0,5 volts, ela é considerada 0. Então nós estamos a esticar a corrente para cima quando ela chega a um certo nível e baixamos ela quando ela desce daquele nível permitido. É exatamente assim como funciona o input pull-up. Mas vamos perceber isso um pouco mais para frente quando conectarmos ali os botões e tal, e quisermos ver como é que isso funciona. Por enquanto o nosso objetivo é ligar um LED, é isso que nós vamos fazer. Então, observando ali a composição, observando a estrutura física ali das nossas conexões, percebemos que o LED está conectado no pino 3. Então, este pino 3 que nós vamos configurar como pino de saída. Então, aqui no pin mode, passamos o número do pino, que é 3, e depois especificamos o modo. Nós vimos que tem input, output e input pull-up, que é o que estávamos a falar há pouco tempo. Então, vamos configurar o pino 3 como sendo um pino de saída, porque nós queremos ligar o LED com atenção. Então, ele fica output. Mais uma coisa, esses modos de pino são sempre escritos em letras maiúsculas, pois são constantes. Ok, então configuramos o pino como sendo um pino de saída, com a função pin mode lá. Agora vamos à função de loop, que é para de fato escrevermos alguma coisa naquela saída e termos algum resultado, termos alguma ação sendo efetuada. Então, para tal, vamos definir a função loop, ok? E esta função é que vai ali fazer acontecer. É a função onde teremos a lógica, onde teremos o funcionamento do programa. Então, o que nós queremos fazer é ligar o LED por um instante e depois desligar o LED por um instante e depois voltar a repetir o processo. A ideia é que a função loop é chamada infinitas vezes, então a parte de repetição já foi ultrapassada. Agora nós só precisamos nos preocupar com a operação de ligar e esperar, e depois a operação de desligar e esperar mais uma vez. Isto pode ser atingido, isso pode ser alcançado usando a função digital write. E esta função faz exatamente o que significa, né? Escrever no sinal digital. E esse sinal digital pode ser high, com tudo em maiúsculas, que é equivalente ali a 1, que é equivalente aos 5 volts, e pode ser este sinal low, mais uma vez tudo com maiúsculas, que é equivalente a 0, que é equivalente aos 0 volts, ou algo próximo disso. Na verdade sabemos que não é perfeito, né? Mas a ideia é que seja próximo disso. Então, agora que sabemos quais são os valores que podem ser escritos e qual função vai ser chamada, vamos chamar essa função, não é verdade? Então escrevemos aqui digital write e passamos o número do pino. Mais uma vez, o LED está no pino 3, então passamos o pino
3. Depois disso, passamos o sinal. É high para ligar e low para desligar. Então, nós primeiro queremos desligar. Primeiramente, queremos desligar. Então, passamos high, ok? E depois disso, nós temos que queremos aguardar algum instante antes de tomar a aproximação. Que é para o usuário ou quem estiver a observar o circuito perceber o estado, né? Perceber se ligou ou desligou. Então, para tal, vamos ter de usar uma função do Arduino chamada delay. Então, o delay é uma função que recebe uma quantidade de milissegundos e faz com que o Arduino durma por aquele instante, ou seja, ele fique à espera por aquele instante antes de continuar. Então, aqui passaremos a 1000 milissegundos, que são equivalentes a 1 segundo. E depois disso, vamos voltar a escrever alguma informação para aquele pin. No caso, vamos escrever a informação para desligar aquele LED, pois ele já esteve ligado por 1 segundo. Então, vamos aqui escrever digital right, mais uma vez, passamos o número de LED, que é 3, e escrevemos low para desligar aquele LED. E depois de desligar o LED, nós também temos de voltar a esperar por um instante, porque se não fizermos isso, o LED será desligado e imediatamente será ligado. Então, como essas placas do Arduino trabalham com uma frequência muito alta, nós nem vamos perceber que o LED desligou por aquele instante, porque será muito rápido esse switch, né, do low para o high, mais uma vez, quando essa função voltar a ser chamada. Então, para tal, precisamos de esperar por alguns instantes. Mais uma vez, vamos usar a função delay e aqui, mais uma vez, passaremos 1000 milissegundos, o correspondente a 1 segundo. Então, com esta lógica aplicada e a configuração pronta, nós podemos avançar para a prática e colocar este código ali em execução. Então, quando colocamos o código em execução, percebemos aqui que o LED ele vai piscar, ele vai ligar por um instante e vai voltar ali a desligar. Enfim, ele liga e desliga com uma intensidade muito menor. Por que isso acontece? Isso acontece por causa do nosso resistor. Então, vou tentar aqui reduzir a potência desse resistor e conforme eu vou reduzindo, percebe-se que o LED agora passa a ligar com uma intensidade um pouco maior. Enfim, não somos especialistas em física aqui, não somos especialistas em eletrônica aqui, mas a ideia é mesmo essa, né? O resistor ele vai impedir que a corrente chegue lá, porque o LED, como dissemos no início, ele tem limitações, ele não pode receber muita corrente, ok? Então, com isso nós conseguimos ligar e desligar o LED, que é o primeiro exercício que nós temos ali, que é o primeiro exemplo que vamos aqui colocar em prática, ok? O exemplo já foi colocado em prática, então podemos voltar ao slide e ver o que nós temos a seguir. Então, a seguir nós vamos fazer um pequeno slide. Mas o que é isso de slide? A ideia é muito simples. Vamos ter ali um array de LEDs e vamos ligar os LEDs de um lado para o outro. Partimos do primeiro, vamos para o segundo, vamos para o terceiro e depois voltamos. É um exemplo simples, mas que quando eu estava lá a estudar microprocessadores, é um exemplo que o docente gostava de trazer nos testes. Então a ideia é que o pessoal tenha uma ideia de como é que é feita a resolução disso. Ok? Então, voltamos então ao código e vamos primeiramente criar esse array de LEDs. Vamos colocar esses LEDs aí à disposição. Mas antes disso, precisamos para a execução, né? Porque não podemos mudar o circuito enquanto ele está ali a funcionar. Ok? Então, já temos o circuito parado, vamos adicionar então os LEDs, que é para fazermos esse slide de um lado para o outro, ok? Então, vamos aqui passar o segundo LED, passamos o terceiro LED, e eu acho que está bom. Mas só para questões de exagero, vamos adicionar o quarto LED. Então, temos ali os LEDs adicionados. Cada um desses LEDs vai precisar de um resistor, que é para limitar a corrente que chega até ele. Então, precisamos de duplicar este senhor aqui. Mais uma vez, ele vai para o ânodo, que é o lado positivo. Então, duplicamos mais uma vez este senhor aqui assim e mais uma vez fazemos essa duplicação. Pronto, então cada LED agora possui seu sinal de entrada, ou melhor, deve possuir um sinal de entrada, né? Porque ainda não ligamos a placa. Ok? Outra coisa que vamos querer fazer aqui é conectar os LEDs todos à terra, a ground. Então, mais uma vez, pegamos o cátodo e ligamos ele a esta linha, que é a linha de ground, que é a linha de terra. Então, conectamos aqui, a cor para isto vai ser a cor preta. Depois voltamos a conectar aqui o terra, segundo LED, o meio do terceiro. E finalmente o fio terra, o cabo terra do quarto LED. Ok? Estamos aqui com os LEDs todos conectados. Agora o que vamos fazer é conectar os lados positivos também, né? Porque até então só conectamos o terra. Então vamos conectar então os lados positivos. Vou passar aqui esta conexão para o primeiro LED, ok? Depois criar outra conexão que vai partir do pino 4
para o segundo LED. Então, deve ser aqui a vermelho, que é para informar que vamos passar corrente, não vai ser terra. Então vamos aqui ter mais uma vez pin 5 conectado aqui ao terceiro LED e finalmente o pin 6 conectado ao quarto LED. Ok? Conexões feitas. O que é que vamos fazer agora? Agora vamos para a parte da lógica, que é estabelecer a forma como esta aplicação, este Arduino deverá se comportar em relação à configuração física que aqui temos. Então, vamos aqui ao código e antes de ir ao código precisamos perceber a lógica, né? Não vamos programar sem entender o que o programa vai fazer, sem entender o problema que nós queremos resolver. Então vamos aqui ao caderno e vamos esboçar um pouco a lógica por detrás desta aplicação, por detrás deste componente, deste pequeno dispositivo que estamos a criar. Então, nós temos de um lado um array de LEDs, né? Então vamos aqui ter aqui um array de LEDs. Então, por sinal, são 4 LEDs, então vamos aqui dividir em 4 seções. A primeira seção é dedicada ao primeiro LED, a segunda ao segundo LED, a terceira e assim até a quarta seção. Então, cada uma dessas seções há de estar ali à espera de um sinal que pode ser positivo ou negativo. O que nós podemos fazer aqui é colocar uma variável, vamos chamar de x, a receber a LED que deve ser acesa. Por exemplo, recebe a LED 1. Então, quando nós temos o x com a LED que deve ser acesa, o que vamos fazer a seguir é passar um for, passar uma repetição que parte desde a primeira LED até a última, que é a quarta, não é? Então, a cada etapa dessa repetição, nós verificamos se aquela LED que nós temos é a LED que deve ser acesa. Se for, ou seja, se o número aqui, se o n, não é, que varia de 1 até 4 for igual a x, que é o LED que deve ser aceso, nós acendemos o LED. Mas se o n não for igual a x, porque o n não é o LED que deve ser aceso, nós vamos desligar, vamos escrever o sinal low. Então a ideia, a lógica por trás deste pequeno exercício é mesmo essa. Fazemos um loop, verificamos se é aquele LED, se for, ligamos, se não for, desligamos. E vamos fazer isso sucessivamente até terminarem os LEDs todos. Ok, então agora que temos uma ideia sobre o que deve ser feito, vamos implementar, né? Vamos testar esse protótipo, vamos testar essa ideia e ver se funciona. Se não funcionar, procuramos outra. É assim como fazemos na programação. Né? Então, vamos aqui ter o array de LEDs. Eu vou preferir usar um array mesmo. Então, teremos aqui um array de inteiros, LEDs, mas até que não precisamos, né? Enfim, tanto faz. A solução funciona. Se a solução funciona, então funciona. Ok, então teremos aqui o array de LEDs, que vai conter ali 4 LEDs, e para tal eu vou passar os pinos nos quais esses LEDs estão conectados. Então, o primeiro LED se encontra no pino 6, o segundo no pino 5, o terceiro no pino 4 e finalmente o último no pino 3, conforme está aqui disposto, né? Conforme a conexão se encontra aqui embaixo. Então, agora que nós temos o array contendo os pinos dos LEDs, vamos colocar ali também uma outra variável, que há de ser o índice do LED a ligar. Porque lembre-se, nós queremos fazer um slide, queremos ligar o primeiro LED, depois de ligar o primeiro, ligar o segundo, depois de ligar o terceiro, até terminarmos a lista e depois voltamos ao início, assim sucessivamente. Então, para tal, precisamos de um índice ou uma variável que nos permita saber o LED que deve ser aceso neste instante. Aquele X que nós mencionamos lá no exemplo. Então aqui nós teremos o nosso X, que numa primeira fase vai ser o LED na primeira posição desse array. É um array de 4 itens, então nós vamos começar com o item 0, pois os índices partem de 0 até 3, não é? De acordo com aquelas lições de lógica que tivemos. Então, agora o que vamos precisar fazer é configurar todos esses pinos como pinos de saída, porque antes de ligar ou desligar alguma coisa, nós precisamos configurar a placa, informar como ela estará disposta, né? Informar como ela vai trabalhar, como ela vai funcionar. Então, para tal, vamos ter aqui um for de uma variável inteira n e parte de 0, e o loop vai continuar enquanto o n for menor que o número de LEDs, que é 4. Então, a cada iteração, incrementamos o n e por aí vai. Então, depois disso, o que vamos fazer é configurar o modo de pino de cada índice. Nesse caso, os índices são indicados
pelos valores aqui, não é? Melhor, de cada pino, que são indicados aqui pelos valores que se encontram neste array. Então, vamos fazer o pin mode de LEDs, ok? Na posição indicada por quem? Por N, porque o N vai partir do primeiro LED até o último. Então, para cada um dos LEDs que se encontram aqui, para cada um desses pinos, nós vamos configurá-lo como um pino de saída. Isso nos permite já preparar todas as saídas aqui para, na etapa subsequente, ligarmos ou desligarmos cada uma delas, ok? Então, já fizemos a configuração dos pinos e agora vamos simplesmente utilizar esses pinos. Vamos escrever alguma coisa nesses pinos. Então, para podermos escrever alguma coisa nesses pinos, nós também temos de definir ali... Mas primeiro vamos fazer um teste, né? Vamos testar. Agora nós temos o x igual a 0 e temos ali os LEDs todos. Vamos ligar o LED de acordo com o índice de x. Então, mais uma vez, precisaremos fazer um for. Permitam-me ser preguiçoso e copiar este for que aqui está. Para poupar o tempo, né? Para sermos mais rápidos com as coisas aqui assim. Então, já temos ali o for. Por algum motivo o programa não quer identar. Então, vamos contar a sequência de identação horrível, mas não importa, né? O que importa é a lógica. Então, aqui vamos ter o for que parte de 0 até o 3, o n no caso. E vamos fazer aquela verificação. Se aquele n for igual ao x, quer dizer que estamos no LED que deve ser aceso, não é verdade? Então vamos ligar aquele LED naquela posição. Então vamos fazer aqui digital. Deixa-me apagar essa linha. Fechar aqui o if, não é verdade? Então digital right de quê? De LEDs na posição indicada por n, que é a nossa variável, nosso iterador. Então o n vamos escrever aqui high, que é para ligar aquele pino. Então, caso não seja esta a situação, nós vamos escrever low naquele pino, que é para desligar aquele LED e assim termos aquele controle, né? O X vai indicar o LED que deve ser aceso, o restante fica desligado. Então, vamos ter aqui o low. Pronto, já dá para testar isto aqui, dá para fazer um teste. Vamos agora correr o programa e ver se ele se comporta como deveria ser. Então, corremos o programa e podemos ver aqui que o que está a acontecer é que o primeiro LED está sendo ligado. Por que o primeiro LED está sendo ligado? Porque o x é igual a 0. Vamos testar, vamos fazer algo diferente. A cada iteração aqui assim, vamos fazer, depois de ligarmos o LED, né, vamos aguardar um segundo e depois vamos aumentar o x. E depois veremos o que acontece, para ver se de fato avançamos para o LED a seguir. Não é? Então vamos aqui no final desta função, porque a função loop, mais uma vez, é chamada infinitas vezes. Então é repetida isto aqui assim. Vamos fazer aqui um delay de metade de um segundo, que são 500 milissegundos. Depois disso, o que é que vamos fazer? Vamos aumentar o x. Então, como é que aumentamos o x? X vai receber x mais 1, mas com uma atenção, porque ele não pode crescer infinitamente. Colocamos aqui x mais 1, resta a divisão por 4. Por quê? Porque quando chegamos no 4, o resto da divisão de 4 por 4 será ali 0, né? No final, o resto da divisão será 0 e nós voltaremos ao início. E quando nós chegarmos até lá, o valor será exatamente aquele valor. Então, para 0, para 1, para 2 e para 3, não tem nenhum estresse. Mas quando chegamos no 4, voltamos à estaca 0, voltamos ao índice 0. Então, isso vai nos permitir repetir esse incremento, ok? Vamos testar e ver se de fato funciona essa teoria toda. Ligamos o primeiro LED, ligamos o segundo, o terceiro e o quarto. Está ficando interessante isto aqui assim. Ok, então agora que nós conseguimos crescer, conseguimos partir do primeiro até o último LED, vamos partir do último até o primeiro, que é para termos aquele slide, do início até o fim, do fim até o início, né? Que é exatamente aquilo que o docente costumava pedir lá. Então, para tal, nós precisamos de uma variável que nos permita saber se estamos a subir ou se estamos a descer. Então, para tal, vamos criar essa variável, né? Já que precisamos dela. Então, vamos aqui parar a simulação mais uma vez, né? Criamos aqui a variável, uma variável booleana, que pode ser, enfim, growing ou something. Então, essa variável vai nos informar se estamos a crescer ou não. Então, growing. Essa palavra existir, então vai ser true numa primeira fase, e quando chegarmos ao final colocamos growing para false, que é para voltarmos ao início, ok? Então, vamos aqui fazer essa validação. Se nós estivermos crescendo, if growing, right? Vamos aumentar o x, vamos fazer x mais mais. Caso contrário, vamos fazer x menos menos, pois nós estamos a crescer. A ideia é voltar, não é? Então,
Vamos fazer aqui também é essencialmente condicionar esse crescimento, que é quando chegarmos a um certo nível, nós devemos decrescer, e quando chegarmos a um certo nível, nós devemos crescer. Então a ideia é, se aquela variável x for maior que 3, não é? Que é quando ultrapassamos o limite, o que é que vai acontecer? X vai receber 3 e growing vai receber false, porque aqui já não queremos crescer, queremos decrescer, queremos partir do último LED até o primeiro. E, caso contrário, se aquela variável x for menor que 0, ou seja, se estiver abaixo do mínimo, abaixo da última variável, o x recebe aquele mesmo 0 e o growing recebe true, que é para passarmos a crescer, né? Que é para passarmos a subir, não descer, que é para irmos da direita para a esquerda, não esquerda, que é para irmos da esquerda para a direita, não direita para a esquerda. Ok, então temos aqui o código implementado, vamos validar, vamos testar para ver se de fato funciona como deveria funcionar. Então colocamos aqui o programa a correr, ele sobe, chega no último e depois ele volta. Primeiro, depois sobe e por aí vai. Então a ideia desse exercício, a ideia por trás desse exemplo é mesmo isso, controlarmos os LEDs aí de acordo com a especificação. Ok? Então vamos avançar. Voltamos então ao nosso slide, que é para vermos o próximo exercício envolvendo este nosso Arduino aqui assim, que é basicamente trabalhar com um botão. Aqui a ideia é termos uma entrada, termos uma fonte de entrada que vai nos informar se devemos ou não ligar aquele LED. Então o botão ele vai, quando pressionado, instruir o Arduino a ligar o LED, e quando não pressionado ele vai instruir o Arduino a desligar o LED. Estamos juntos? Então, para tal nós vamos eliminar o código que até agora escrevemos, pois ele já não nos vai servir para este caso em específico. Vamos eliminar quase todos os LEDs que aqui temos, pois eles também não irão servir para este exercício. Ok? Deixa-me aqui eliminar estes componentes. E somente vamos ter ali um LED, que é o LED de saída, que é o LED onde vamos mostrar a informação. E do outro lado teremos o botão, que é de onde iremos ler a informação. Ups, acabei deletando algo que não devia deletar, mas já está corrigido. Ok, temos ali o primeiro LED que está conectado no pino 3, então agora vamos adicionar o botão. Ele fica mais ou menos aqui. Ok, então primeiro vamos perceber como é que o botão funciona, né? Antes de utilizarmos este botão. Então, estávamos aqui com o botão adicionado. Então, primeiro vamos perceber como é que este botão funciona antes de utilizarmos ele, né? Porque nada vale tentar usar algo que não sabemos como funciona. Então, o botão ele tem uma estrutura, ele tem um funcionamento bastante simples. Qual é a lógica por trás dele? Nós temos, de princípio, ali duas placas. Podemos considerar duas placas metálicas, ok? Vamos considerar aqui o lado 1, por exemplo, e aqui vamos ter o lado 2. Então, são os dois lados do botão. Então, o botão ele é nada mais, nada menos que um metal aqui que está, entre aspas, suspenso, e quando nós clicamos neste metal, nós fechamos a conexão. Até então, a conexão está aberta, quer dizer que se vier aqui uma corrente, se a corrente vem por este lado e quer passar para esse outro lado, ela não passa, pois não há continuidade, não há junção de um metal com outro para permitir que a corrente passe. Então, o que acontece quando nós pressionamos o botão? Quando nós pressionamos o botão, nós fechamos esta região. Então, a corrente, quando vem, ela consegue passar para o outro lado e assim conectar-se com qualquer outro terminal que lá esteja, com qualquer outro item que esteja daquele outro lado. Então, a ideia do botão é mesmo essa. Nós vamos ter um fio que vem deste lado, o botão marca um ponto de descontinuidade, ou seja, um ponto em que o lado A ou o lado 1 não está ligado ao lado B ou ao lado 2, e quando nós pressionamos, o botão liga o lado A ou o lado 1 ao lado 2, permitindo que a corrente flua, e já poderíamos fazer uma leitura ou algo do gênero do que se encontra no outro lado, ok? Então, na essência, é assim como os botões funcionam, pelo menos esses botões, os botões que a gente pressiona. Então, vamos voltar aqui ao código e perceber como é que então se encontra, como é que isso está aqui neste nosso botão. Neste nosso botão nós temos o lado 1, que tem aqui o 1B e o 1A. Então, são dois extremos do mesmo lado,
E aqui nós temos o lado 2, que tem aqui o lado 2B e o lado 2A. Então, quando a gente clica neste botão, nós conectamos o lado 1 ao lado 2 e assim a corrente passa de um lado para o outro. Ok? Lição entendida? Acho que está claro. Agora o que vamos fazer é utilizar isso na prática. Vamos ler a informação que vem do botão e com isso controlar o LED. Ok? Então, como é que faremos isso? A ideia é bem simples. Primeiro vamos conectar este botão aqui e vamos conectar ele à Terra, porque o que nós queremos fazer agora é usar aquela lógica do input pull-up para manter o botão sempre no 1 e quando clicamos o botão desce para 0. Por causa de problemas que discutimos no início da transmissão, que é a questão da corrente não correr de maneira perfeita. Então não podemos esperar 5 volts, não podemos esperar 0 volts, devemos esperar algo no meio disso. E o pull-up nos permite evitar esse estresse e simplesmente considerar positivo ou negativo com base em uma certa tensão. Ok, vamos avançar e ver como é que isso funciona na prática, não é? Vamos ver isso. Então, conectamos a Terra aqui a um dos terminais, depois conectamos o outro lado, que é o lado 2, ao pino que nós queremos usar para ler o que está no botão. Então, vamos supor que queremos usar aqui o pino 4, então conectamos o outro lado ao pino 4. Okay? Vou colocar aqui uma cor para diferenciar. Então, a corrente, a tensão 0 vem por este lado, passa pelo botão e depois volta ao Arduino no pino 4. Perfeito. Então, se passarmos aqui para a configuração, mais uma vez vamos precisar da função setup, né? Setup aqui. E na função setup o que vamos querer fazer é informar ao Arduino como é que queremos usar esses pinos. Conforme podemos ver aqui, o pino 3 serve para tirar informação. Tirar informação para onde? Tirar informação para o LED. Então vamos informar aqui ao Arduino que o modo do pino, ou seja, o pin mode 3, é aqui exatamente o output. Ou seja, nós queremos usar o pino 3 para tirar informação da nossa placa para o mundo externo. E o pino 4, que é o do botão, serve para a entrada, né? Um pino de input. No caso, o input pull-up. Fala da questão do puxar para cima, puxar para baixo. Vamos ver um pouco mais para frente como é que isso funciona. Então, teremos aqui um pin mode. Então, pin mode 4, que é exatamente input pull-up. Perfect. Então, agora que temos o input pull-up configurado, vamos aqui fazer a leitura deste pino. Para fazermos a leitura, a lógica ela terá de estar na função loop. Então, vamos aqui fazer um void loop. Perfect. Então, agora que já temos o pin, já temos ali o Arduino configurado, podemos implementar a lógica. E conforme nós dissemos, o input pull-up ele sempre puxa para 1, quando o botão não está ligado à Terra. Mas quando conectamos ele à Terra, ele vai puxar para 0. Ou seja, isso quer dizer que quando o usuário clica, não é, no botão, o valor que ele nos traz é 0. E quando o usuário não clica no botão, o valor que ele nos traz é 1. É como se fosse uma negação daquilo que normalmente estamos ali prontos a receber, daquilo que nós estamos normalmente à espera. Então, o que vamos fazer aqui é ler o valor do botão. Então, existe uma função aqui chamada Digital Read, que serve para ler a informação de um certo pin. Então, vamos aqui ter o valor daquele pin. Vamos chamar aqui valor botão, valor PTN, digamos assim. Este valor vai receber o quê? Vai receber Digital Read, que vem do pino 3. Aliás, pino 4, né? Porque o pino 4 é aquele que nos traz informação. O pino 3 é para a saída. Então, agora que já conseguimos ler o pino 4, vamos fazer alguma coisa com o valor que vem dele. Então, se o valor do botão for igual a 0, ou seja, se o usuário estiver pressionado naquele botão, vamos escrever ali alguma coisa. Vamos escrever ali a instrução para ligar aquele pino. Então vamos aqui fazer digital write. Qual é o pino? É o pino 3. Escrevemos high naquele pino 3, que é para ligar o LED. Então, caso contrário, caso o botão não esteja sendo pressionado, ou seja, o valor do botão no caso é 1, vamos ali escrever digital. Vamos escrever o low, que é para desligar o LED, né? Porque o usuário não está pressionando no botão. Então aqui vamos fechar o nosso loop, vamos fechar o nosso if e mais uma vez o LED, o pino que estamos a escrever é o pino 3. Então essa vai ser a estrutura básica deste programa. Então, mais uma vez, estamos a configurar a placa.
Na configuração especificamos que o pino 3 é o de saída, ou seja, o pino 3 é por onde a informação vai sair, e especificamos que o pino 4 é um pino de entrada com input pull-up, que força o valor a ser 1 quando não há nenhuma informação, e quando há terra, o valor desce para 0. Então, aqui temos o loop, onde vamos ler a informação do pino 4, que é o pino do botão, e se o valor do botão for 0, ou seja, o usuário pressionou naquele botão, nós escrevemos high, escrevemos 1, mandamos 5 volts para aquele pino 3, que é para ligar o LED. E caso o valor daquele botão seja 1, ou seja, o usuário não pressiona no botão, nós vamos mandar low, que é para desligar aquele LED quando não há nenhuma interação. Então, temos que observar que quando clicamos no botão, o LED acende, e quando deixamos de clicar, o LED apaga. Então a ideia é basicamente essa. Não há nenhuma mágica que ia acontecer, né? É simplesmente leitura da informação de um pino e uma escrita com base naquela leitura, ok? Perfect. Então agora o que vamos fazer é avançar para o outro exercício, avançar para outra lógica que aqui temos estabelecida, que é a lógica do semáforo, né? A lógica do semáforo é, enfim, no momento não vamos fazer um semáforo de verdade. Vamos só colocar LEDs ali e ir ligando, né, conforme o tempo passa. Então o que vamos fazer aqui? Basicamente é aquilo que fizemos com aquele exercício lá do slide, só que agora vamos controlar as cores e etc. Então, como é que será feito isso? Como é que será a lógica do semáforo? Ou do semáforo demo, né? Porque um semáforo de verdade é um pouco mais complexo do que isso. Então, vamos aqui passar vamos primeiro colocar os LEDs, né? Que o semáforo vai ter. Então, colocamos aqui os LEDs que são das cores vermelho, verde e amarelo. Dizem que agora há uma cor branca para semáforos que usam veículos, enfim, onde há veículos com inteligência artificial, mas até então não é nada confirmado. Vamos trabalhar com vermelho, verde e amarelo. Então, o primeiro LED será o verde, então dá para mudar aqui, não é? Vamos ter aqui verde, vamos ter aqui o segundo LED como sendo LED amarelo, e o terceiro será o nosso LED vermelho. O amarelo não está tão amarelo assim, mas dá para utilizar, não? Dá para utilizar. Então, vamos ter aqui o primeiro LED, o segundo LED, e o terceiro, todos com resistors, que é para não passarmos uma corrente superior àquela que o LED deve receber. Ok? Então agora, com esta configuração, o que vamos fazer é conectar, né? Conectar primeiro todos os semáforos, conectar primeiro todos os LEDs à terra. Então pegamos o primeiro LED, conectamos à terra, pegamos o segundo LED, conectamos à terra também, e o mesmo acontece com o terceiro, que já se encontra conectado, por sinal. Então, temos as conexões já feitas. Ok, vamos com um pequeno bug aqui. Ok, pronto, nada aqui, um pouco de tutorial não tivesse resolvido. Então, vamos agora colocar as cores dos cátodos para serem pretas, que é para informar que é o polo negativo. Então vamos conectar ali os outros polos, né, os ánodos, aos pinos que iremos utilizar para tirar a informação. Então, vamos conectar aqui o pino 4 ao LED amarelo, não é? Ok, pino 4 está conectado ao LED amarelo. E depois conectaremos então o pino 5 ao LED verde. Ok, vamos mudar a cor aqui e pôr ali um vermelho, diga-se de passagem. Então temos o vermelho, que vai nos informar a corrente positiva, e o preto, que nos informa a corrente de terra, não é? A corrente de terra. Pronto. Então temos aqui os pinos conectados. Agora o que nos resta fazer é colocar ali a lógica. E a lógica para este exercício, ela não vai mudar muito daquilo que fizemos anteriormente. A ideia é que, com base em um número, nós possamos atualizar a informação. A tela congelou, sorry. Pronto, agora vamos ver se conseguimos resolver isso. Pronto, aqui estamos. Então, temos ali o array de LEDs, e a ideia é que, com base nesta disposição, com base nos números dos LEDs, nós consigamos informar qual LED ligar, né? Vamos então passar o número. Qual é o número do primeiro LED? O número 5 para o LED verde, o 4 para o LED amarelo e o 3 para o LED vermelho. Ok? Então vamos aqui. Saber definir variáveis, né? Então, aqui vamos aqui ver verde, quer dizer ali o LED 5. Vamos ter aqui amarelo,
que é o LED 4. E vamos ter ali vermelho, que é o LED 3, de acordo com aquela disposição que temos ali no lado físico, né, do nosso sistema. Então, pronto, temos os LEDs aí configurados. Agora precisamos informar ao Arduino que todos esses LEDs são LEDs de saída, né? Então, eu vou ser um pouco preguiçoso aqui, fazer um for de um i que parte de 5. Então, enquanto podemos partir de 3 mesmo, quando o i for menor ou igual a 5, ele cresce, e com isto nós vamos configurar aquele pino como sendo um pino de saída. Então, pin mode e output. E queremos tirar informação para esses pinos, né? Então, configuramos todos esses pinos para serem pinos de saída, de acordo com aquela especificação. E agora o que vamos fazer é ligar os pinos de acordo com o sinal. Então vamos ter aqui uma variável chamada sinal, que no início vai receber ali 3, que é o vermelho, não é? Então o que vamos fazer? Com base no sinal, mais uma vez, informarmos ali qual é o LED que deve ser aceso, e conforme acendemos esse LED, iremos aguardar um certo tempo, né, depois de ligarmos o LED, e depois escolhemos outro LED para ligar. Então isso vai ser uma repetição, como fizemos da última vez. Então aqui vamos ter um for, mais uma vez, de um inteiro, que parte ali de 3 até 5. Então, se aquele i for igual ao sinal, nós vamos fazer um digital write daquele i com o high, que é para ligar, porque estamos no pino certo, estamos no pino que o sinal deve, enfim, o pino correspondente ao sinal, né? Aquilo que nós especificamos para ser ligado. Então, depois disso, caso contrário, caso não seja esta situação, vamos fazer aqui, basicamente, escrever low naquele pino. Então, vamos ter aqui o low sendo escrito, ok? Depois disso, vamos incrementar o sinal mais, e iremos aguardar por um instante, resetando o sinal quando ele ultrapassa o limite estabelecido. Então vamos fazer aqui. No caso, teremos de usar sinal, recebe sinal mais 1. Resta divisão pelo máximo, né? E no caso esse é 5. Ok, vamos melhorar essa lógica aqui assim. Teremos sinal mais, e se o sinal for maior que 5, o sinal vai receber 3, ok? Que é para repetirmos. Já que agora nós estamos a partir de 0 até um certo índice, nós temos de fazer um restart quando ultrapassarmos o limite, e o restart vai ser para 3, que é o primeiro pin. Então aqui vamos fazer um delay de 1 segundo, por exemplo, e a ideia é mesmo essa, né? Ligar os LEDs, esperar um tempo e depois ligar o próximo LED, desligando os outros. Então vamos testar isso e ver se funciona. Então primeiro partimos do vermelho, vamos ao verde, depois ali, enfim, partimos do vermelho, amarelo, por aí vai. A ideia é que na realidade isso funciona na ordem inversa, né? É o verde primeiro, depois o amarelo e depois o vermelho. Então, para resolver isso, temos de mudar a ordem na qual o nosso loop está a correr. Teremos de começar então do item 5, vamos decrescendo até 3, e quando decrescemos, vamos ali ligar este item, né? Então vamos partir aqui do 5, que é o verde. Então a cada iteração nós removemos uma unidade, e quando o sinal for menor que 3, o sinal recebe 5, que é para fazer o restart lá. Então vamos testar para ver se agora funciona. Partimos do verde, vamos para amarelo, depois vermelho. Depois mais uma vez verde, depois amarelo, depois vermelho. Perfeito. É mesmo assim como o semáforo funciona. Pelo menos é aquilo que eu me recordo de ter visto na rua. Então a ideia é exatamente essa, para o caso do nosso semáforo, ok? Então avançamos então para o outro exercício, avançamos para outra tarefa que nós colocamos aqui no nosso slide, não é? Então, outra coisa que vamos fazer agora é trabalhar com a entrada de informação. Por acaso, vamos trabalhar com um sensor, que é um sensor LDR,
E o sensor LDR, ele é um sensor bastante especial, né? A ideia dele é nos informar quanto à presença de luz no ambiente em que o nosso Arduino está, no ambiente em que nós temos o nosso sistema. Então, ele é um sensor, ele funciona como se fosse um resistor. De acordo com a tensão que se encontra lá fora, ele vai limitar ou não limitar a passagem da corrente. Não é? Então, a leitura deste LDR ela é feita com base nos pinos analógicos, né? Então nós vamos fazer uma leitura do LDR com base em um pino analógico e com base no valor dessa leitura iremos colocar uma certa intensidade naquele nosso LED para simular aquilo que seria uma lâmpada inteligente, entre aspas, né? Uma lâmpada que aumenta o brilho quanto mais escuro estiver lá fora e reduz o brilho quanto mais claro lá estiver. Ok? Então, para tal, vamos primeiro perceber a lógica por trás disso. E para perceber a lógica, nada melhor que um desenho, nada melhor que um caderno. Então, voltamos aqui ao nosso caderno e vamos então entender a lógica por trás disso. Como é que isso vai funcionar? A ideia é bem simples. Deixa-me aceder aqui o caderno. Where is it? Where is it? Ok, aqui está. Então, vou agora mudar para o caderno. E a ideia é a seguinte. Nós temos ali o sensor, né? O LDR, um dos lados. Então, o LDR ele vai estar por aqui e ele traz essa informação. Então, o LDR ele vai estar conectado à nossa placa, por aí vai. Então, deixa-me lá esboçar aqui uma placa. Então, o LDR ele tem dois terminais. A corrente ela virá de um dos lados para este terminal e depois de sair deste terminal teremos aqui um resistor que vai limitar a passagem da corrente. Então é aqui que nós fazemos a leitura. Depois vamos perceber o porquê de termos esse resistor ali, mas por enquanto há necessidade de ter um resistor, então vamos ter um resistor ali assim. Então o que acontece? Conforme o brilho aumenta, a intensidade da corrente aqui tende a aumentar ou diminuir de acordo com o especificado. Essa intensidade vai variar de 0 até 1023, não é? Nesse caso são 1024 níveis, de 0 até 1023. Então nós vamos ler essa informação e vamos mapeá-la, porque os PWMs, quando nós escrevemos informação para eles, nós temos de mapear, mas enfim, por enquanto não importa. A ideia é que lemos a informação aqui, dependendo do nível, e este sensor nos dá a informação a partir desta saída. Ok? Então, vamos fazer isso na prática, vamos ver como é que isto fica implementado. Eu sei que minhas habilidades de desenho não são as melhores, mas foquem-se no objetivo. Né? Foquem-se no objetivo. Então, indo aqui ao nosso circuito, o que vamos fazer é montar aquele esquema. Vamos adicionar o LDR e fazer a leitura da informação que vem dele. Então, parando isto, vamos aqui colocar o LDR e remover alguns desses itens, deixando apenas o LED lá. Perfeito, perfeito. Então, colocaremos ali o LDR. Deixa-me buscar o LDR aqui nos componentes. Aqui está, eles chamam de fotoresistor. Aí está. Então, a ideia é, corrente vem por um dos lados, no outro lado temos um resistor e depois fazemos a leitura da corrente. Então, o lado com resistor vai estar conectado com terra, ok? Que é para permitir que a corrente volte. Então, colocaremos aqui um resistor. Ok, vamos colocar aqui, só para questões de texto, vamos colocar 10.000 ohms. Perfeito, então temos aí um resistor que vai impedir a quantidade da corrente, assim poderemos ler, e esta corrente virá deste lado aqui assim. Então aqui nós iremos conectar o nosso Arduino aos 5 volts, que vamos conectar o nosso LDR aos 5 volts que o Arduino traz. Ok, conectamos ele e deixamos conectar aqui o lado positivo, né? Aos 5 volts do Arduino. Então temos aqui 5 volts que vão para esta linha e depois esses 5 volts vão para o LDR. Perfect, perfect. Então, agora o que vamos fazer é ler a informação aqui, de acordo com aquele diagrama que fizemos, porque a corrente vem por este lado, ela vem aqui, quando nós colocamos o resistor, ela meio que para, ela meio que espera. Então, se tivermos um outro caminho, a corrente vai seguir o caminho mais fácil. E é nesse outro caminho que a corrente vai seguir que nós vamos fazer a leitura.
Enfim, eletrônica e fluxo de correntes. Não é o foco aqui, mas era só uma questão de compreender, né? É uma questão de explicar porque é que estamos a conectar ali a entrada. Então, daqui nós vamos conectar isto a um pino analógico, né? Um desses, vamos usar o A0. E aqui conectamos o A0 à saída do nosso LDR. Perfect. Então, o que vai acontecer mais uma vez? Corrente vem, o resistor impede ela de passar, ou permite que ela passe, depois nós vamos fazer uma leitura do que está a passar pelo nosso LDR. Ok? Então, até então nós já temos a configuração ali estabelecida, mas não conseguimos testar isso, não conseguimos ver o que está a sair. Me parece agora uma boa hora para falar sobre o monitor serial, que é uma forma a partir da qual nós conseguimos ler as informações que estão ali no Arduino, ou conseguimos escrever alguma informação para o Arduino, ok? Então, para nós utilizarmos esse monitor serial, nós temos que fazer o setup dele, né? Então, vamos fazer o setup aqui, na função setup, como sempre. Então, a configuração do monitor serial ele é feita levando em consideração uma constante, que é o número de bautes. E, enfim, basicamente é a velocidade, né? Quantos dados, quantos bits queremos passar ali de um lado para o outro. Mas é expresso em bautes. Não sei porque não expressaram em bits, mas eu não estou aqui para perguntar. Estou aqui para, enfim, implementar aquilo que está definido. Então, para tal, iremos escrever serial.begin e passamos aqui a taxa, que é 9600 bautes, né, que é a velocidade lá da transmissão. Dependendo da placa, outros valores podem ser ali estabelecidos, e para tal eu recomendo que vocês visitem o manual ali do Arduino, que tem muitas informações sobre o serial e sobre outras bibliotecas que o Arduino possui. Então é sempre uma boa ideia passar por lá só para verificar o que há de novo, o que há disponível. Então agora nós configuramos o serial como ali 9600 bautes, nós podemos escrever alguma informação para este monitor serial, ok? E o que nós vamos querer escrever? Nós vamos querer escrever aquilo que estamos a ler do nosso LDR, que é para fazermos uma verificação, um debugzinho, digamos assim, só para termos uma ideia do que está sendo lido por aquele sensor, ok? Então, para tal, vamos fazer uma escrita aqui, mas antes de escrever, temos de ter a informação que queremos escrever, não é verdade? Então, teremos aqui uma variável valor, que vai receber analog read daquele pino, que é o pino A0. Se estiverem atentos, vão perceber que eu não configurei o pino A0 como sendo o pino de entrada. Por que isso? Bom, a ideia é que no Arduino os pinos analógicos eles já estejam ali montados, já estejam configurados por padrão como pinos de entrada. Então nós não precisamos voltar a configurar eles. Exceto em casos que quisermos fazer algo que não seja ler informação deles. Estamos juntos? Então aqui no caso estamos simplesmente a ler porque os pinos analógicos eles por padrão já são pinos de entrada. Então não precisamos fazer o pin mode para eles, somente para os digitais. Ok? Agora que já lemos a informação, vamos mostrar usando o serial println. Então temos aqui serial println. O pessoal de Java já sentiu uns arrepios, né? Deveria ser system.out.println, mas aqui no Arduino é serial.println. Vamos mostrar aqui o valor que está sendo lido daquele sensor, ok? Com isto preparado, acho que já é código suficiente para executar e testar. Então, estamos aqui a simular, estamos aqui a correr e atualmente estamos com 1023, ok? Então vou aqui alterar e praticamente nada muda. Por que estamos com 1023? Estamos com 1023 por causa do valor aqui do nosso resistor. Eu vou tentar reduzir um bocadinho aqui. Deixa-me lá vir e alterar isto, porque a redução não teve muito efeito. Deixa-me alterar o resistor para algo um pouco mais assim razoável. Vou colocar aqui uma outra resistência. Ok, vamos fazer uma leitura, vamos ver se o valor muda. Ok, ele não está a mudar. Interessante isso. Enfim, eu sou um cara especializado em eletrônica, então deixem-me lá ver se essa conexão está correta. Felizmente nós temos várias fontes para isso na internet, não é? Nosso foco aqui é programação, então deixem-me cabelar um bocado. Então, a gente pode pesquisar ali por LDR,
pinout para Arduino e temos várias informações que nos informam, que temos várias fontes de informação ali para saber como é que essa conexão deve ser feita. Então, é só virmos aqui e observarmos um desses exemplos. Aqui, por exemplo, dizem que a conexão é bater aqui os 5 volts, passar os 5 volts, passar aqui a tensão e depois a leitura. Parece exatamente aquilo que fizemos, mas estão a colocar aqui uma resistência de 100 kΩ. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar uma resistência de 100 kΩ. Colocar uma resistência de 100 kΩ. Para a simulação. É mesmo a zero, ok, é mesmo a zero. Então, vamos fazer essa leitura, terminal 1, terminal 2, um debug básico só para testar isto aqui. E aqui eu altero. Parece exatamente isto. Parece exatamente isto, ok? Vamos voltar a simular. Ok, eu vou voltar a adicionar aqui uma resistência. O resistor aqui by default, com 1 kΩ. E agora vamos testar para ver se a informação muda. Ok, mudamos o resistor, a informação mudou. Perfect. Então, conforme nós alteramos o nível de luminosidade aqui, percebemos também que a informação que vem aqui embaixo é alterada, não é? É exatamente isso que nós queremos. Conforme o brilho muda, a resistência também vai mudar e a informação que lemos, consequentemente, também muda. Ok, então vamos agora mudar a resistência. O pessoal lá tinha colocado 1000 kΩ, então vamos colocar 1000 kΩ também. E quando aumentamos, vemos que 1000 kΩ é muito mais que o necessário. Estamos muito acima. Ok, mas acho que dá para considerar. 366, no máximo temos 1018. Ok, dá para usar, dá para usar. Então agora o que vamos fazer é usar essa informação para alterar o brilho do nosso LED, não é? Conforme o brilho lá do ambiente muda, o LED deve mudar o seu brilho também. Conforme, enfim, esse é o objetivo do nosso exercício. Então, o que vamos fazer agora é configurar primeiramente o pino de saída do LED para ser um pino de saída, não é? O pino 3. E o pino 3 é especial. Se vocês forem a ver aqui, é um pino com TIL antes dele, ou seja, é um pino com PWM. Ou seja, é um pino que nós podemos passar vários níveis de energia e ele vai subindo ou descendo de maneira linear. Então é isso que nós queremos fazer. Nós queremos um pino que nos permita passar vários níveis, que é para alterar o brilho daquele LED. O brilho ele vai aumentando e reduzindo linearmente, não é? Então vamos fazer isso aí com este pino. Então o que vamos fazer agora é configurar o pino 3. Então vamos fazer pin mode 3 para ser output. Ok? Configuramos o pino 3 para ser output, estamos prontos para avançar. Então, com o pino 3 configurado para output, agora nos resta ler o valor. Já não precisamos do serial agora, né? Porque a ideia dele era mesmo debugar antes de avançarmos. Se nós dermos aqui com o código não funcionar, não saberíamos porquê. Então, agora que já fizemos o debug, vamos ler o valor que vem daquele pino analógico e vamos escrever aquele valor no pino digital, no pino 3, no pino PWM, para alterar o brilho daquele que é o LED. Então aqui vamos ter valor LED que vai receber ali um pequeno tratamento. É o seguinte, quando nós queremos tirar a informação do Arduino, os PWMs podem receber esses dados, pelo menos para caso do nosso LED aqui, podemos variar o dado ali no intervalo de 0 a 255, para ver se o LED já aumenta o brilho com aquele intervalo, porque ele não precisa de todos os 5 volts, ok? Então vamos limitar aquele intervalo de 0 até 255. Então, para isso, o Arduino nos traz uma função muito interessante ali, chamada map. E como é que a função map funciona? Vamos aqui ao caderno, vamos entender um bocadinho o funcionamento da função map. Ok? Então, acabei de ficar sem corrente, infelizmente. A transmissão será interrompida por uns instantes, mas a gravação continua. Então, dando continuidade, vamos fazer aqui mapear esses dados, né? E o mapeamento ele funciona da seguinte maneira. Nós temos ali os dados do sensor, que variam de 0 até 1023. Então, com esses dados variantes de 0 até 1023, nós precisamos mapeá-los para um intervalo que vai variar de 0 até 255. Então, o map ele vai fazer exatamente isso. Nós temos a entrada, que é esta, de 0 até 1023,
de 0 até 1023. Então o map ele vai espelhar isso para o intervalo de 0 até 255, não é verdade? Então, com este valor espelhado, o que vai acontecer é que, de acordo com a nossa posição aqui, o map vai achar uma posição equivalente aqui. Se, por exemplo, nós estamos a 50% aqui, nesse intervalo de 0 até 255, o map vai nos colocar a 50% aqui também. E assim nós conseguiremos variar aquele intervalo no que nós especificamos. Então, a ideia é que vamos fazer aqui map. Então, o map exatamente ele vai essencialmente receber a entrada, não é? Então, vamos fazer um map da entrada que é o valor. E vamos especificar o intervalo em que essa entrada se encontra. Não, a entrada se encontra no intervalo de 0 a 200, ou melhor, a 1024, não é? 1023. Então, nós queremos mapear essa entrada ao intervalo de 0 a 255. Então, aqui faremos um if now. Vamos simplesmente escrever, fazer um analog write de quê? Do valor LED para o pino 3. Então, teremos aqui o pino 3 receber valor LED. Ok? Então, com isso, nós já conseguiremos mostrar o que está sendo lido e refletir aquele brilho, aquele valor que é lido no LED. Infelizmente, eu não consigo correr o programa, pois acabei ficando sem corrente, mas, enfim, fica aí o TPC. Acho que podem testar com essa conexão, com essa configuração que nós temos ali. Outra coisa que vamos fazer é inverter a ordem, porque atualmente o que acontece? Quando o brilho for menor, o que vai acontecer é que o LED estará com o brilho menor também. Mas o que nós queremos não é isso, nós queremos que quando o brilho for menor lá fora, o LED brilhe ao máximo. E quando o brilho for máximo lá fora, o LED fique completamente apagado. Então, para tal, nós vamos ter de inverter aqui. Então, mapeamos 0 a 1023 no intervalo de 255 até 0. Então, assim, o LED basicamente ele inverte aquela ordem, não é? Exatamente isso que eu estava a dizer aqui. Então, nós fazemos o map do valor do intervalo de 0 até 1023 para ser 255 até 0. Então, assim, conforme o valor vai variando, isto é igual, né? Valor é 0. Então, conforme esse valor vai variando de 0 até 1023, o LED vai variar de 255 até 0. E depois iremos escrever o valor do LED sobre ele mesmo. Então, é exatamente isso que nós precisamos. Ok, sobre outro ponto no slide, é mesmo o ponto de entrada e saída, e acabamos falando sobre ele, né? Quando nós usamos o monitor serial para apresentar informações. Mas o monitor serial ele tem várias utilidades. Nós podemos não só apresentar informações, mas também podemos ler informações. E a leitura é feita com as funções read, parse float, parse int, enfim, dependendo do nosso problema, dependendo do problema que temos em mãos. Por hoje, é mesmo isso que nós tínhamos a tratar. Então, só me resta dizer aqui, Kanimambo, muito obrigado a todos que estiveram aqui a participar na live, todos que estão a acompanhar o vídeo no YouTube. Se tiver alguma dificuldade, deixem ficar no comentário. Aquele abraço e até a próxima edição, até a próxima live, até o próximo vídeo. Muito obrigado.